4h16. Ontem mostra que isso está em evolução. O que é surpreendente porque vimos de recuperação de tudo que foi perdido ao longo dos últimos anos. Ferreira, que é economista da Confederação Nacional de Bens. O prazer é sempre nosso. A que se deve essa mudança de perspectivas? Bom, a gente teve esse melhora na confiança, foi puxada principalmente teve uma queda bastante expressiva de todo. A gente ainda tem um indicador em nível bastante baixo, né, em vários resultados de toda a pesquisa, de toda a série histórica, mas com essa reversão das expectativas, quanto do setor do comércio, quanto da própria empresa, confiança, embora o indicador ainda esteja na zona de avaliação negativa. Tudo indica que já está em trajetória de recuperação, sim. Algum movimento que tenha acontecido com algum setor específico que tenha elevado? Do volume de vendas do varejo ampliado, sendo que alguns segmentos de bens não essenciais, como por exemplo tecidos e vestuário, alimentos em geral, não só aqueles associados ao varejo essencial, né, mas também aos produtos em relação à base de comparação baixas, a gente pode dizer que o varejo em geral já está aí um pouco menos pessimista, né? Quer dizer, a confiança está retomando aí para... Zaidan que está falando. Boa tarde, Zaidan. Nós ouvimos boa tarde, circunstâncias e tal, mas o supermercado, claro, teve um crescimento considerável, ainda mais naquele período em que as pessoas começaram, quem podia, né, tentou acumular algumas coisas, armazenar algumas coisas e tal, não sabia exatamente o que iria enfrentar. No entanto, muita gente do setor tem algum receio em relação ao fato de que a renda média cairá em razão do desemprego de diversos outros setores. Ou seja, eles não sabem se conseguirão manter um crescimento sustentável. Então, eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, se você vê com otimismo a comparação com o mesmo período do ano passado. Claro que houve uma queda e tal, mas se foi menor do que se imaginava, considerando fatores sazonais e tal. Qual é a sua opinião sobre isso? E segundo, eu queria saber que é demitir muita gente. Houve muita perda de vaga, muita perda de emprego no comércio? Bom, vamos lá, eu vou começar pela tua primeira pergunta. Em relação ao mesmo período do ano passado, e aí quando a gente faz essa comparação interanual, a gente já elimina os efeitos sazonais, né? Então, em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente ainda tem um desempenho negativo do comércio em geral, sim, em função desse momento de crise que a gente está vivendo, né? A gente teve aí os piores desempenhos para o varejo em geral, tanto no conceito restrito quanto no conceito ampliado, em abril. Agora, em maio, já houve essa pequena melhora nas vendas, né, no volume de vendas. Em perestocagem, como você mencionou, quer dizer, os próprios lojistas também tiveram que aumentar os estoques e isso acabou a ação gradual, né? É bom a gente frisar que os varejistas não estão esperando o que vai exigir uma atenção, principalmente em relação aos estoques aí do varejo como um todo, mas principalmente também dos itens essenciais. Os itens essenciais, eles foram os setores que tiveram aí as quedas ou as perdas menos expressivas nesses meses de pandemia. A gente também apurou dentro da nossa pesquisa o maior número de comerciantes dos comerciantes em todo o Brasil, dentro mas agora em julho, a boa notícia é que esses comerciantes já não pretendem, inclusive ficou estável na passagem mensal. Então, esse é um de comerciantes que não vai, pelo menos não por hora, orientador diante de um cenário bastante negativo no mercado. Tiveram as maiores perdas aí durante a pandemia, né, que acumularam as maiores perdas, em que muitas empresas precisaram ficar fechadas, e com cuidados em relação à quantidade de clientes, enfim, as necessidades das medidas de higiene e segurança. Sim, tanto nas questões de investimentos, quanto nas questões de contratação de funcionários, e também em relação à rotatividade dos seus estoques diante do que está programando vender. Me diga uma coisa, Isis, de que eventos e turismo talvez seja o segmento de todas as relações
de queda efetivamente de acontecimentos para que as pessoas tivessem de uma cadeia gigantesca, pessoas que vendem pequenas coisas, os que estão ligados aos espetáculos especificamente, mas que fazem parte de um universo, a gente ganha muito mal. O que vai acontecer com o turismo nos próximos meses dentro dessa perspectiva que vocês perceberam nessa pesquisa, ou mesmo da queda desse negativismo? Para quando vocês avaliam que ainda neste ano pode haver uma retomada? Eu andei lendo algumas notícias falando que nas classes CDE começa a haver algum tipo de movimento de turismo econômico já diferente do que havia nos últimos meses. Já é perceptível isso? Como você falou, o turismo dentro dos serviços, né, o turismo foi das atividades que mais, o segmento de alojamento, né, e alimentação foi das atividades que mais sofreram dentro dos serviços, e o turismo acumulou aí as maiores perdas realmente. Então, necessariamente, o turismo precisou realmente parar, diferentemente do comércio, que adotou aí a saída pelos canais de venda digitais, bastante afetado, foi realmente bastante afetado durante essa crise. Em relação à renda, muitas famílias turísticas, e muitos informais, muitos microempreendedores individuais, essas pessoas que também estão, né, acessando esse auxílio emergencial, de alguma forma estão mantendo algum nível de consumo em relação à atividade do turismo, atividade no setor do comércio, no setor terciário em geral, né, a gente ainda tem bastante incerteza. Em função do mercado em geral, os consumidores estão mais seguros, né, com uma segurança um pouco maior, então antes de efetivar esse gasto, mas sim, o turismo aos poucos deve começar a se recuperar mais regional, né, o turismo de negócios, a gente ainda não sabe dizer se quando que vai efetivamente no pós-pandemia, mas sim, as atividades turísticas também devem começar a se recuperar, principalmente no segundo semestre, mas também deverá ser uma recuperação gradual, porque a renda das famílias foi bastante afetada. As famílias estão dedicando a sua renda hoje, basicamente, ao consumo de produtos essenciais e o pagamento de despesas correntes. O que a gente tem visto aí, de acordo com os indicadores que têm sido divulgados, né, os indicadores mais recentes. Mas tudo indica que a recuperação é bastante cautela, sem pensar em níveis antes da pandemia, níveis de volume de venda, porque o tombo foi muito grande. E a gente ainda não pode dizer qual vai ser a cara dessa retomada, se vai ser uma retomada em L, se vai ser uma retomada em D. Ainda tem muita incerteza em relação à própria pandemia em si, né, em relação à própria evolução de comércio, mas com todas as restrições, e a gente tem cidades no Brasil que são muito dependentes do turismo e que ainda não puderam. Então, quer dizer, ainda há muita incerteza ao turismo, mas o setor terciário em si, os serviços em geral, serviços prestados às famílias, serviço entre as empresas, prestado da presença das pessoas ainda, apesar disso estar mudando um pouco, mas ainda é dependente bastante das pessoas, em momento menos pior, digamos assim, já está sendo refletido nesse nosso indicador antecedente, registas, né? Então, a gente tem aí um cenário um pouco menos pior, digamos assim, principalmente que a gente tem as festas de fim de ano, e isso por si só já ajuda a área como um todo, né? Ô Isis, uma última pergunta. Sim. Da minha parte, nacional. Tem enxergado as propostas de reforma tributária. Há muita coisa que ainda está longe de uma indústria, parece gostar do que está sendo discutido. E o comércio? Há uma posição... Sim, a gente está, na verdade, essa resposta um pouco mais uníssona, ela está sendo avaliada internamente, a gente está produzindo um estudo de carga tributária, naturalmente, uma facilitação, né, que vai definir um pouco melhor qual é o posicionamento, de fato, da CNC em relação a essas propostas, que nos próximos dias ele deve ser divulgado, sim, com o país, e também a gente defende que não haja aumento da carga tributária geral ao enfrentamento da crise. A gente teve aí aumento das despesas em nível antes, e mais do que nunca o governo vai precisar reavaliar essa questão das receitas. Nós estamos vendo que foram necessários, né, para ajudar aí a população nesses gastos da pandemia. Então é um desafio, sim, em função desse crescimento mais recente dos indicadores da dívida, das despesas, né, dos gastos em geral, dos gastos sociais com a pandemia, e para sim um estudo mais certo, mais claro em relação à posição da CNC quanto às propostas. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes.
Até uma próxima. Obrigada. Bandeirantes acontece.